Amós, capítulo 4, versículo 12. Amém. Amós, vamos depois de Joel, antes de Jonas. Todos acharam? Toda igreja após mim. Portanto, amém? Toda igreja. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Amém? Podemos assentar. Uma oportunidade também, uma Deus fraterna graça. Deus abençoe. Vamos ver se é uma oportunidade hoje, né? Olha, eu ouvi. Amém? Também vou exaltar ao nome do Senhor pela minha pastora Alva. Exaltar o Senhor pelo poder do presbítero Elias, missionária Marlene. Glória a Deus. E a todos, o pastor dessa igreja, o pastor Senhor. Amém. Essa noite eu quero que você foque a sua atenção nessa mensagem. Eu quero que você se desligue de tudo aquilo que impede você de adorar a Deus. Aleluia, Deus. A Bíblia, quando ela nos traz esse versículo, muita gente tem usado em muitas igrejas, tem usado como tema para festas, usado como tema para alertar o povo, e tem até alguns pregadores que incluem isso aqui como a vida do Senhor, e de certo que não tem nada a ver com a vida do Senhor. Alguns incluem esse texto para falar a respeito do juízo final. Ele não é um texto direcionado para a igreja do Novo Testamento. Ele foi um texto que foi profetizado por Amós. Amós, um fazendeiro, um agricultor. Aleluia, Deus. Alguém que Deus levanta para anunciar a sua palavra no reino dos norte. Amém? Esse é um tempo que o 10º rei de Israel está reinando, ou melhor, o 10º rei de Judá está reinando em Judá. A Bíblia diz que esse é um tempo de Uzias, rei de Judá. Eu vou lembrar aos irmãos que após a morte de Salomão, o reino é dividido entre Roboão e Jeroboão. Roboão fica em Judá. Em Judá fica 2 tribos, das 12 ficam 2 em Judá. Jeroboão, que não é descendente de Davi, agora vai reinar no reino do norte, levando consigo 10 tribos. Aleluia, Deus. Essas 2 tribos que ficam em Jerusalém, elas se declaram
tribos santificadas, por terem Jerusalém como a terra que o Senhor fala, por ter como Jerusalém a terra santa. O texto nos mostra que o povo do norte, as 10 tribos, não quiseram subir mais para Jerusalém para adorar o Senhor. Então Jeroboão, o rei, decide criar para o seu povo 2 bezerros de ouro, para que o povo não suba para Jerusalém e para que o povo não volte a se unir novamente. Começa-se uma divisão entre o povo de Deus. O povo do sul fica como capital Jerusalém. O povo do norte tem como capital Samaria. Em Samaria, em Israel, fica 2 altares. Um altar em Samaria e o outro altar em Betel. O povo de Jerusalém diz que para adorar o Senhor, tem que adorar o Senhor dentro do templo e subir para adorar o Senhor nos montes. Já Samaria, o povo de Samaria e o povo de Betel, é um povo que vai adorar a uma imagem. A Bíblia diz que o Senhor não ama, ou não gosta, ou odeia aqueles que praticam idolatria, aqueles que adoram outros deuses que não seja o mesmo Deus. Ele já tem um exemplo lá no livro do Êxodo, quando Moisés sobe o Sinai e desce. Ao passar 40 dias, o povo perde a noção que ele está vivo e dedica para si um bezerro de ouro. Por esta causa, o Senhor mata a maioria do povo que lá está. Moisés quebra as tábuas dos mandamentos e sobe. O Senhor, desse momento, separa para si uma tribo. Que tribo é essa? A tribo dos levitas, ou a tribo de Levi. Aqui se divide o povo do Senhor, 10 tribos para o norte e 2 tribos ficam em Jerusalém. Essas 10 tribos que vão para o norte afundam em idolatria. O povo agora do sul é chamado judeu. O povo agora do norte é chamado de Israel. É aqui que eu quero pregar. É para esse povo de Israel que foi direcionada a palavra. A Bíblia diz que um certo dia chega esse homem por nome de Amós, que não é conhecido em uma graça por ninguém dentro do povo de Israel. Ele sobe sobre o altar que está na cidade de Betel. Ele levanta a sua voz e o povo se reúne. E ele começa a pregar mais ou menos assim: por 3 transgressões de Tiro, o Senhor não poupará, e pela 4ª também não. Ele começa a pregar a 2ª mensagem dizendo: pela 3ª transgressão de Sidom, o Senhor não poupará e não voltará atrás pela 4ª. A Bíblia diz que quando ele começa a pregar assim, o povo de Israel se levanta, se vangloria dizendo: isso que é profeta, porque está profetizando contra os nossos inimigos. A Bíblia diz que o maior inimigo deles agora é o povo de Judá. Agora são as 2 tribos que estão no sul. A Bíblia diz que ele começa a dizer: por 3 transgressões do Egito, pela 4ª o Senhor não poupará. A Bíblia diz que ele começa a profetizar contra a Síria, começa a profetizar contra o Egito. Aí o povo de Israel se alegra, se exalta. Agora ele vai abrir a boca, irmão Josias, e dizer: pela 3ª transgressão de Judá e pela 4ª o Senhor não poupará esse povo. O povo se alegra porque Judá, ainda que seja seu irmão, é seu inimigo pela divisão. A palavra de Deus diz que eles se alegram, começam a olhar um para os outros e dizer: Deus está conosco porque não tocou o nosso nome. Esse profeta de Deus
nome. Só que de repente o profeta para e olha para toda a nação, levanta a mão e olha para os seus e diz: pela terceira transgressão de Israel e pela quarta o Senhor não me poupará pelos seus pecados. A Bíblia diz que aí Israel não gosta, aí Israel odeia o profeta, porque quem está em pecado, irmã Madalena, não aceita a palavra de repreensão. Quem está em pecado, quando ouve uma pregação como a de hoje, diz o evangelista: só prega para mim, só prega contra o meu pecado. Não, nós estamos aqui para pregar a palavra, nosso compromisso é com a palavra. Hoje o Senhor me acordou às 4 horas da manhã, aí está a missionária Samaria para testemunhar, e o Senhor não me deixou dormir. Aí eu fui orar aos pés do Senhor, e o Senhor disse: filho, é tempo de orar pela minha igreja, é tempo de orar pelo meu povo, e dizer: é tempo de abandonar o pecado, porque o juízo do Senhor está próximo. Aí Israel vai olhar para o profeta e dizer: não tem como essa profecia ser para nós. Aleluia, Deus. Por quê? Porque nós temos vencido os nossos inimigos. As nossas casas são as melhores casas que existem. Na nossa mesa não falta pão. No nosso corpo e no nosso guarda-roupa não falta verde. Como que o Senhor não está conosco? Aí a voz vai tomar a palavra de novo e dizer: por acaso andarão dois juntos se não tiver comunhão? Por acaso estarão dois de mão dada se não houver amizade? Mas eu vos vejo, ó Israel, separado do vosso Deus. Eu vos vejo, ó Israel, distante da intimidade com o vosso Senhor. Mas Israel está dizendo: eu tenho boas vestes, eu tenho boa casa, eu tenho bom alimento. O Senhor primeiramente não quer te enriquecer, não quer te dar uma boa casa, não quer te dar um carro. Quando discípulos estão todos alegres porque fizeram alguma coisa, ganharam alguma coisa, Jesus olha para ele e diz: não vos alegrais pelo que vocês têm ou pelo que vocês fazem, mas antes vos alegrai pelo vosso nome, está escrito no livro da vida. Israel pensava que a riqueza vinha de Deus. Israel pensava que a abundância vinha da parte do Senhor, mas não era engano do adversário. E o Senhor continua usando a boca do profeta, dizendo: chegará um dia em que o forte não vai lhe valer a sua força. Chegará um dia que o que é ligeiro, as suas pernas não lhe salvarão do pecado, e do pecado não lhe salvará das mãos do nosso Deus. E o habilidoso com a espada, o Senhor não o livrará da mão do seu inimigo. Mas Israel disse: a nossa cidade de Samaria está completamente protegida. Aí o profeta diz: mas contra os muros não haverá sustentação. O povo começa a olhar com outros olhos para o profeta, porque missionário é dinheiro para muitos. Eu sou um homem usado por Deus. Se eu chegar aqui profetizando na cabeça de todo mundo, para a geração de hoje que corre atrás de profetas e revelação, pregar a palavra, irmã, graça não é mais ser usado pelo Senhor. Confrontar o pecado, irmã Madalena, não é mais ser usado pelo Senhor. Não aceitar qualquer pessoa nesse altar não é mais usado pelo Senhor.
O que é ser usado, irmão Claudemir, para essa geração é pregar 5 minutos de palavra e 1 hora de revelação. Mas Deus está levantando uma geração de amores que não vai negociar com o pecado, não vai negociar com o hipócrita, não vai negociar com o idólatra, mas vai pregar a palavra, vai falar a verdade. Nenhum desses serão bem-aventurados pelos homens. Mas o Senhor está conosco. Só que a mensagem de amor não é para alimentar o ego. Aí a nós vai olhar para ele e dizer: é tempo de se preparar, porque chegará um tempo que as vossas fortalezas não vão proteger mais vocês. Chegará um tempo que o vosso cobertor não vai mais cessar o vosso frio. Chegará um tempo que o vosso conforto não lhe servirá mais. Chegará um tempo que as vossas práticas pecaminosas não saciarão mais a vossa alma. Mas a mensagem de hoje é: qual é, amores? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, porque o juízo do Senhor se aproxima e não há inocente perante ele. Não haverá desculpa, não haverá nenhuma palavra de engano. Até hoje você pode fazer o que você quiser e pode não sofrer alguma coisa, mas existe algo chamado juízo final. Naquele dia a palavra de Deus diz que haverá choro e ranger de dente, e muitos chorarão amargamente, mas não haverá escape. Por que o Senhor está falando conosco desta forma? Aleluia, Deus. Porque vocês têm praticado a iniquidade. Aleluia. Que tipo de iniquidade, Senhor? Aonde os juízes condenam o justo. Que juízes são esses estabelecidos pelo Senhor? Não, os juízes da terra. Os que dizem ser santo, presbítero Elias, e não são. Os julgadores que se acham dono da verdade. Mas quem são esses juízes? São os que vivem com a esposa dos próprios filhos. Aonde o pai se deita com a mesma mulher do filho. Aonde o justo, que se diz ser justo, se deita com a mulher do injusto. Vai começar a verdade. Glória a Deus. E continuou a voz dizendo: e assim profanam o santo nome do Senhor, com pecados infreáveis, com práticas de não clamir, sem ter mais temor a Deus. Usam as tribunas e os altares para criadores, para anunciar os próprios céus, para alimentar as próprias famas. Mas o Senhor manda dizer: eu destruirei tu na presença deles. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Porque o pecado desprepara o homem para
Aí vai se levantar o sumo sacerdote, o homem que representava a autoridade maior dentro de Israel. Aí ele vai chegar com o rei e dizer: Jeroboão, tem um homem aqui por nome de Amote, que é profeta e está profetizando coisa má para o povo. Está profetizando coisa ruim para o povo. Aleluia, Deus. Aí o rei diz: vai lá e resolve. Quantos homens, pastor Adalva, se levantaram compromissados com a palavra e foram mortos? Quantas igrejas hoje que ainda são compromissadas com a palavra estão vazias? Quantas igrejas que não passam a mão e não cobrem o tapete o pecado estão ficando sem obreiros, estão ficando sem congregados? Por quê? Porque estão sentindo coceira nos seus ouvidos, já não suportam mais a palavra do Senhor, já não suportam mais a verdade que vem do trono de Deus. O que querem é separar pedaços de versículo para apoiar os seus pecados. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aí chega Amazias diante do profeta, irmão Deus, e olha para nós e diz: Amós, tu não podes profetizar aqui. Aleluia. Em Betel tu não podes pronunciar mais nenhuma palavra. Se tu quiseres, volta para Judá e profetiza lá em Judá e come e bebe em Judá. Porque aqui nós não aceitamos esse tipo de profeta. Que profeta é esse? Profeta que combate o pecado. Aleluia, Deus. Aí a mãe vai olhar para ele e dizer: Amazias, eu não sou profeta, e muito menos filho de profeta. Glória a Deus. E quem tu és? Eu sou fazendeiro e plantador de ciclo. E também eu não habito em Judá, e nem em Jerusalém. Eu habito na divisão entre o povo de Judá e o povo de Israel. Porque quem é profeta não é do lado de lá e nem do lado de cá. Ele é apenas mandado pelo céu. Ele não é do lado do altar nem do lado de baixo. O compromisso dele é com a palavra. O compromisso dele é com Deus. E se é com Deus, não tem quem me cale. Se é com Deus, não tem quem me suporte. Porque a palavra que ele prega não vem de YouTube. A palavra que ele prega não vem do Instagram. A palavra que ele prega não vem de outro, mas vem da glória. Eu ainda sou a favor daquela geração que dobra o joelho para jejuar, para consagrar antes de pregar, para dizer: eu recebi essa palavra de Deus e o que eu vou anunciar é do céu. Se fosse no dia de hoje, a voz ia dizer: eu não tenho teologia, eu não tenho escatologia, não sou formado em nada, também não sou pastor, também não sou evangelista, nem missionário. O que tu é? Eu sou um fazendeiro, eu sou um plantador de cicromo. O que é cicromo? Cicromo é um figo, é uma fruta, que essa fruta não consegue amadurecer. Quando ela nasce, no período de ser amadurecida, ou chegar ao período de amadurecer, ela apodrece. Aleluia. Mas como ele é cultivador de cicromo, porque ele aprendeu uma tática. Que tática é essa? Antes que ele venha amadurecer, ele pega o cicromo e fere de um lado para o outro. Aí a água penetra um pouco dentro do cicromo e fecha, e ele consegue amadurecer. Qual é o significado disso para
Tem muita pessoa que não consegue receber a palavra de ou melhor, de primeira, de boa, ele não aceita. É preciso o Senhor começar a me ferir. É preciso o Senhor começar a me colocar umas marcas. E a palavra de Deus para essa noite é: ainda com marcas, ainda com feridas, ainda que você seja colocado, não se importa onde, mas você vai receber a palavra. Eu estou num ambiente muito espiritual aqui hoje. Senhor trouxe alguém aqui para tratar com o Senhor trouxe essa igreja aqui para você rever como é que anda os teus princípios diante do teu Deus. O Senhor trouxe essa igreja aqui essa noite para ver as tuas práticas. Porque assim diz o Senhor: eu não te quero só crente dentro da minha casa. Eu te chamei para ser suplantador de ciclomo. Alguém que sacrifica, mas não pega a palavra. O versículo de número 2 do capítulo de número 3 diz: a partir daí eu vos punirei por causa de todas as vossas iniquidades. Irmãos, eu não vim aqui compromissado com ninguém, somente com o Espírito, e eu vou entregar o teu Espírito na manhã da minha. Tem muitos pecados por aí escondidos que nunca apresentou diante da tua igreja. Oh Israel! É noite de confessar os teus atos escondidos. É noite de parar de consolidar com o pecado. Está dando certo a minha vida, está indo tudo pelo normal, então Deus não vai me punir. Cuidado! Porque quando Deus prova nós aqui, uma graça, é sinal que Ele nos quer no arrebatamento dele. Mas tenha cuidado se você pratica e eu não te cobra. Tenha cuidado se você vive numa vida praticando o pecado e não acontece nada com você. Meu Deus te aguarda no juízo final. Eu não vim aqui para arrancar glória da boca de ninguém. Eu vim aqui para arrancar arrependimento. Se você glorificar pela palavra, a alegria é sua. Se não glorificar, a tristeza é sua. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A palavra de Amós é essa: daqui a 2 anos virá sobre vós um terremoto e abalará toda a vossa estrutura. A segunda palavra de Amós é essa: o teu Deus pessoalmente guerreará contra ti. Aleluia.
Tem muita gente no dia de hoje, em leite de hospital, que nunca mais vai levantar, irmão Tiago. Porque Deus lhe deu tempo suficiente para se arrepender. Aleluia. Tem pessoas que têm pouco tempo para se arrepender, mas acham que está tudo bem com a saúde e não vai arrepender hoje. Aleluia, Deus. Eu confesso a igreja que eu não estou dando conta de pregar. O Espírito Santo está aqui. E o Deus de Israel, que conhece e sonda cada coração, visita essa casa aqui essa noite. E Ele manda te dizer: eu visitarei os teus pecados também. Eu tenho te abençoe e tu não tem te voltado para mim. Eu tenho usado a boca dos meus servos e tu não tem te arrependido. Quantas vezes trocarás a minha presença? Quantas vezes abrir a mão do teu ministério, que fui zeloso em entregar em tuas mãos para te corromper com o mundo? Aleluia, Deus. Quantas vezes prometerás a mim que mudarás e no final não mudou? Quando te dei a vitória, tu esqueceu de mim. Lembra-te que antes de tudo, Aleluia. eu sou quem faço justiça na terra. Se eu fosse você, eu me quebrantaria esta noite. Se eu fosse você, eu nunca mais olharia para aquele pecado. Se você entendesse o poder dessa palavra, e o que mais a nós? Virá um tempo em que essa tua abundância, ô Israel, se tornará miséria. A que ponto? Amós, capítulo de número 8, versículo 11. Aleluia, Deus. Haverá um tempo que sentirão sede, Glória a Deus. não de água. Terão fome, mas não de comida. Mas de quê? Da palavra de Deus. Correrão do oriente ao ocidente, do norte ao sul, mas não encontrarão a minha palavra, diz o Senhor. Essa é uma noite de nos voltarmos para o Mestre Jesus. Eu orava, pastor Adalvo, essa madrugada com o Senhor. Glória a Deus. Eu e missionária Samaria orávamos esses dias, pedindo Deus, revela o que está impedindo a tua obra crescer neste lugar. Aleluia, Deus. E esta madrugada o Senhor me revelou coisas ocultas. Glória a Deus. Oculta
me trouxe aqui como a nós para te dizer: arrepende-te. O Deus que trata com os obreiros é o Deus que trata com o círculo de oração. O Deus que trata com o círculo de oração é o Deus que trata com as crianças. O Deus que trata com as crianças é o Deus que trata com os jovens. O Deus que trata com os jovens é o Deus que trata com os porteiros. E o Deus que trata com os porteiros é o Deus que trata com os músicos. O Deus que trata com os músicos é o Deus que trata com os cantores. O Deus que trata com os cantores é o mesmo que trata com os pregadores da palavra. Antes de buscar conhecimento, busque santidade. Antes de buscar nome, busque o nome do Senhor dos Exércitos. Antes de buscar reconhecimento humano, busque reconhecimento dos céus. Porque se o Senhor fosse te aprovar como obreiro, que certeza tu tem de ser aprovado por o Senhor? Se Jesus descesse nesse ambiente com toda a sua santidade, será que você continuaria cantando? Será que você continuaria pregando? Será que você continuaria dirigindo a igreja? Será que você continuaria tocando? Os olhos que veem onde eu não vejo, os olhos que contemplam onde eu não contemplo, estão aqui essa noite, e Ele está lendo a tua mente, está conhecendo o teu coração, e está te dando uma chance de arrependimento ainda hoje. Glória a Deus. Se fosse uma mensagem missionária dele de levanta, pega a tua vitória, já estava rodando gente aqui. Mas como é uma palavra de reconhecimento de vida com Deus, ninguém quer mais se entregar. Mas está chegando a hora de saber quem é quem, quem é céu e quem não é. Está chegando a hora, pastor Adalva, que essas mensagens chatas que nós pregamos vai fazer efeito na vida de muita gente. Está chegando a hora que aqueles que passavam 24 horas no telefone vão querer orar, mas não vai dar tempo mais. Está chegando a hora daqueles que tinham dentro do seu telefone as coisas que não agradavam a Deus, e Deus disse: te arrepende, e ele não se arrepende. Eu orava pela madrugada, porque pela madrugada o Senhor fala só, porque meu melhor horário de oração é de madrugada. Não tenho nada, Deus ouve qualquer oração a qualquer hora, mas o meu com Deus é esse. E Deus, pastor Raimundo, me falava isso. Ele dizia: se eu pegar o telefone de muito e expor, muitos vão ser envergonhados. Você pode esconder da sua esposa, mas de Deus você não esconde. Você pode esconder do seu esposo, mas de Deus você não esconde. Você pode ocultar da sua igreja, mas de Deus você não esconde nem oculta, porque nada fica oculto aos seus olhos.
Poxa, evangelista, estava um culto tão bonito e o senhor vai pregar uma mensagem dessa? Não. Primeiro, eu não pedi para pregar. Quantos perderam a intimidade com esse livro, irmão? Não perdem a direção de Deus. Não é mais aquele Deus que ele orava no café da manhã. Não é mais aquele Deus que ele orava no almoço. Não é mais aquele Deus que ele tinha intimidade até da janta com ele. Não é mais esse Deus. Até para agradecer pelas coisas que o Senhor faz, ele só faz olhar para si e dizer obrigado, Jesus. Pode agradecer assim, mas salvação não é desse jeito. Aleluia, Deus. Fica de pé. Porque quem tem tempo para ter intimidade com Deus não tem tempo para fofoca. Quem tem tempo para viver uma vida de santidade com Deus não tem tempo para falar com o seu irmão. A vida dele é com Deus e ele fica agoniado se o irmão não for com ele. O Espírito Santo falou no meu coração que ficarão aqueles que falam mal e aqueles que são falados vão subir. Aleluia. Porque é uma geração de juízes que levantou sobre a terra. Porque são justos não, porque gostam de julgar o pecado dos outros. E Deus não nos levantou para julgar o pecado de ninguém, mas para confrontar. Confrontar como? Dizer, te arrepende que ainda dá tempo. Aleluia. A doce e gloriosa presença do Eterno invade essa casa agora. Aleluia, Deus. Eu vou deixar a igreja adorar a Deus enquanto eu recomponho as minhas forças.